Bem, agora iremos tratar sobre um outro sistema, chamado sistema de dedução natural, que é um sistema que não tem nenhum axioma, ou seja, eu só parto, das premissas que eu tenho na minha base de conhecimento, ou seja, as fórmulas que pertencem ao meu conjunto gama, para eu demonstrar em dedução natural uma fórmula φ. Tá? Mas, por outro lado, esse é um sistema que é composto por um conjunto de regras. Aqui a gente não vai ter apenas uma regra, como no caso do sistema axiomático, nós vamos ter 10 regras. São regras sempre de introdução ou de eliminação. E essas regras, elas se parecem muito, com a intuição que nós temos para cada um dos conectivos. Então, cada uma das regras, de uma certa maneira, captura a noção do meu conectivo, tanto para introdução quanto para eliminação. Então, por exemplo, se a gente tomar o caso da conjunção lógica, se para eu demonstrar que eu tenho φ e psi, é porque eu tenho que demonstrar que eu tenho φ e que eu tenho psi. Ou seja, a essa regra, a gente está introduzindo um conectivo, que é a conjunção, que diz, se eu tenho uma derivação de φ e tenho uma derivação de psi, é então porque eu tenho uma derivação de φ e psi. Essa é a regra da introdução da conjunção, ou seja, a introdução da conjunção. Por outro lado, se eu tenho uma derivação de φ e psi, é porque eu tenho uma derivação só de φ. Ora, se eu já derivei que vale φ e psi, eu posso eliminar essa conjunção e dizer que eu tenho só φ. Da mesma forma, se eu tenho φ e psi, eu posso dizer que eu tenho só psi. Ou seja, a minha regra da eliminação da conjunção, eu tenho tanto a eliminação da conjunção à esquerda como à direita. Tá? Ou seja, na regra da conjunção, certo? A gente tem a introdução da conjunção e a eliminação da conjunção à esquerda ou à direita. Então, são essas três regrinhas para o conectivo E. Por outro lado, no caso da disjunção, se eu tenho uma derivação de φ, é porque eu tenho derivação de φ ou qualquer coisa, particularmente φ ou psi. Ou seja, eu estou introduzindo à esquerda a disjunção. Se eu tenho psi, eu posso fazer a introdução à direita, e incluir um φ qualquer. Se eu tenho uma derivação de psi, é porque eu tenho uma derivação de φ ou psi. Tá? Ou seja, essa é uma noção intuitiva, que me diz o seguinte, olha, se eu já derivei psi, é porque eu derivei psi ou qualquer outra forma. É isso que me diz a regra da introdução, da disjunção. Tá? A regra da eliminação da disjunção, ela já é um pouquinho mais complexa, mas ela também é intuitiva, no seguinte sentido. Ora, suponha que eu tenho uma derivação de φ ou psi. Tá? Bem, se eu tenho uma derivação de φ ou psi, eu não sei qual é dos dois que vale, se é o φ ou se é o psi. Então, eu vou fazer duas suposições. Eu vou fazer uma primeira suposição que o φ vale, certo? E vou tentar demonstrar que um dado alfa vale, certo? Bem, se eu conseguir demonstrar que o alfa vale, se eu assumir que o φ vale temporariamente, eu estou fazendo a suposição temporária que o φ vale, eu consigo concluir um alfa. Suponho que eu consiga fazer isso. Então, essa foi uma das possibilidades da eliminação da disjunção. Mas, para eu concluir alfa, eu também teria que supor que vale o psi temporariamente e também construir uma derivação de alfa. Ou seja,
Para eu eliminar uma disjunção, eu tenho três componentes. Eu tenho a derivação de φ ou psi. Da derivação de φ ou psi, eu vou supor um φ para chegar em um alfa, né? Construir uma derivação a partir dele. E depois, paralelo a isso, eu vou também construir uma derivação de alfa a partir de psi. Notem que em ambos os casos, né, quando eu supus φ ou quando eu fiz a suposição de psi, eu cheguei em um mesmo denominador, qual seja, no alfa. Portanto, tanto faz se alfa é que ocorre ou se φ é que ocorre ou psi, em ambos os casos eu tenho alfa. Portanto, é razoável que eu conclua que alfa vale, certo? Essa é a regra da eliminação da disjunção. Nós já iremos ver vários exemplos, tá? Eu primeiro estou mostrando as regras para depois explicar mais detalhadamente, dando instâncias dessas regras, tá? Uma coisa importante, né? No sistema de dedução natural, a gente tem o conceito de hipótese, né? Premissa, digamos assim, que ela vale temporariamente, ela vale só em um dado escopo, né? A gente não tem ela. A gente faz uma suposição e depois que a gente usa ela nesse escopo, a gente descarta ela, porque ela deixa de valer, ela só era uma suposição temporária, né? No caso aqui da eliminação da disjunção, ora, eu não sei se eu tenho φ ou se eu tenho psi, eu sei que eu tenho um dos dois, tá? Então, quando eu supus temporariamente φ, eu marquei essa fórmula aqui com um númerozinho i, certo? Por quê? Porque depois que eu aplicar e chegar no meu alfa, eu vou, na regra da eliminação da disjunção, descartar ele. Significa dizer que eu não vou usar mais esse φ abaixo desse ponto na minha derivação. Da mesma forma com psi, certo? Bem, existe uma outra regra, né? Agora olhando o conectivo implicação, né? Se eu quero demonstrar φ que implica em psi, né? O que eu faço? Eu vou supor que φ vale temporariamente, e vou descartar ele nessa regra, e vou tentar demonstrar psi. Se eu demonstrei psi, então é porque eu tenho φ que implica em psi. Essa seria a regra da introdução da implicação. A regra da eliminação da implicação é a regra que a gente já viu do sistema axiomático, regra de modus ponens, que diz se eu tenho φ e eu tenho φ que implica em psi, então eu tenho psi. Eu tenho uma outra regra que é a introdução da negação, né? Ou seja, se eu tenho não φ, eu vou supor que vale φ e vou chegar a um absurdo. Esse é um símbolo que significa uma contradição. Esse é o símbolozinho que a gente vai usar, tá? Então, se eu suponho que φ vale temporariamente, eu chego numa contradição, é porque eu tenho não φ. Se vocês olharem, na verdade, essa é a mesma regra da introdução da implicação, né? Quando eu tenho φ que implica em psi, φ que implica em um absurdo, né? Ou seja, eu vou supor φ para provar quem? O absurdo. Essa, na verdade, é só uma instância da implicação, né? Da introdução da implicação, introdução da negação, onde aqui a negação, né, de φ ela é equivalente a φ que prova o absurdo. É só um parênteses, mas assim, nas regras vocês vão usar essa regra. Nas demonstrações vocês vão usar essa regra, tá? Uma outra regra que nós temos é que se eu tenho uma derivação de φ e eu tenho uma derivação de não φ, então é porque eu tenho uma contradição, ou seja, eu tenho um absurdo, tá? Introdução, eliminação da negação, né? Onde eu introduzo o absurdo. Agora tem duas outras regras que não estão ligadas diretamente aos conectivos, que dizem o seguinte: uma, se eu tenho uma contradição, então eu tenho qualquer fórmula, tá? E por fim, uma regra, né? Regra chamada RAA, regra de redução ao absurdo, que diz o seguinte: para eu demonstrar φ, eu suponho a negação de φ e chego no absurdo. Portanto, eu demonstro que eu tenho φ. Essa é a regra, pessoal,
que a gente usa em lógica clássica, que é semelhante àquelas provas por contradição que a gente faz, que algumas pessoas, né, uma corrente na matemática e na lógica, discordam do uso dessa regra, porque ela é uma regra que não é construtivista. Ou seja, a gente vai ver que eu consigo demonstrar algumas propriedades sem mostrar exatamente o objeto. Exemplo, né? Eu consigo demonstrar há ou não há, que é também chamada regra do terceiro excluído, né? Sem necessariamente demonstrar se há vale ou se é não há que vale. Né? Eu demonstro que há ou não há vale, né? A partir do vazio, né? Mas sem construir ou uma derivação de há ou uma derivação de não há. Né? E eu só consigo fazer isso porque eu uso a regra de redução a absurdo. Então existe existe na matemática, existe na lógica, né? Uma corrente que acha que a gente só pode fazer construções, né, derivações, que a gente constrói os objetos. Né? E aí, né, nessa corrente, a regra de redução a absurdo ela não pode ser utilizada. Né? Por exemplo, na lógica intuicionística. A lógica intuicionística é uma lógica que tem as mesmas regras do sistema de redução natural que a gente está vendo, mas não tem a regra de redução a absurdo. Basta eu excluir essa regra e aí eu não consigo demonstrar, por exemplo, a regra do terceiro excluído, ou seja, que uma coisa vale ou a negação dela vale.